Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para você que está aqui assistindo o nosso programa ao vivo. Hoje, dia 4 de agosto, nessa quarta-feira, nós vamos falar um pouco sobre a parte jurídica dentro dos condomínios. E meu convidado de hoje já está aqui, já entrou aqui conosco. Espera aí que eu já vou colocá-lo aqui na tela, que nós já vamos o objetivo principal. Enquanto isso, vou fazendo aqui alguns convites, mandando uns aviãozinhos. Só um minutinho. E ó. Olá, bom dia, Vinícius. Fala, Arthur. Tudo Tudo bem? jóia aí contigo? Como se diz, tivemos aí um pequeno atraso, mas faz parte desse Peço, cenário virtual, né? peço desculpas aí, a internet aqui deu um probleminha, mas graças a Deus tudo certo. Vocês me ouvem bem? Tranquilo, perfeitamente. Arthur, Maravilha. eu vou fazer aqui alguns convites, mandar uns aviãozinhos aqui para algumas pessoas, mas enquanto isso, eu gostaria que você se apresentasse para que o pessoal conhecesse, sabesse com quem, tome conhecimento com quem que a gente vai estar falando hoje. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Vinícius, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui contigo nesse programa que traz tanto conteúdo aqui para as pessoas do mercado condominial, né? Trazendo mais conhecimento aí para os seguidores. Parabéns aí pela iniciativa. Então, vamos lá. Meu nome é Arthur Camapum, sou advogado especialista em direito imobiliário, atuo no mercado condominial já há alguns anos. Estou hoje como membro da diretoria executiva da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás, faço parte também do time de árbitros da segunda Câmara aqui de arbitragem da comarca de Goiânia e Goiás, e presto assessoria para vários condomínios aqui no estado de Goiás e também no Distrito Federal. Já atuo nesse mercado há algum tempo, tanto na parte de cobrança quanto na parte de assessoria jurídica, e nós estamos aí já há algum tempo desempenhando esse trabalho e tentando levar um auxílio, né, facilidades para ali os gestores da área condominial. Perfeito. Muito bom. Eu estou direcionando aqui alguns convites para algumas pessoas que seguem tanto o programa quanto o meu Instagram. Mas, Arthur, hoje a gente decidiu trazer aí como se diz, um cenário, né, dentro da área jurídica condominial falando de assuntos polêmicos, né? Eu até fiz eu queria até retratar uma situação, eu fiz hoje de manhã, eu estava dando uma olhada no Instagram na parte da manhã e me chamou a atenção uma reportagem e eu até publiquei, ela está publicada no Stories, né, nas redes sociais da Ecrã, enfim, onde fala uma seguinte situação. Aconteceu em Minas Gerais, recentemente, uma moradora que ela estava sendo incomodada lá pelo barulho das crianças de um outro apartamento e ela foi lá, bateu na porta, abriram a porta do apartamento, tinham umas 3 a 5 crianças dentro do apartamento e eles abriram a porta, a mulher entrou, estava com um revólver na mão e batendo no peito, dando ordem para os meninos, mandando fazer barulho, né? Então isso é um assunto polêmico, é uma situação polêmica, é uma situação real que aconteceu recente, saiu até tá no G1, saiu isso em Minas Gerais. Não sei se você já vivenciou alguma coisa nesse sentido, mas quando uma situação extrema como essa acontece, você como jurídico de um condomínio, né, da parte da assessoria jurídica que atende a diversos condomínios, de diversos cenários, o que que se faz? O que que o morador primeiro, eu tenho certeza que a pessoa que se sentiu incomodada foi lá fazer isso, está completamente errado. As crianças, né, os pais dessas crianças que viram isso acontecer, o síndico desse condomínio, uma situação num cenário dessa, o que que você tem para falar, o que que você orienta numa situação dessa, de uma forma geral, tanto para o síndico, para o morador, para quem recebeu essa visita inesperada dessa senhora, né, enfim, o que que você orienta aí para a gente? Perfeito. Primeiro ponto desse caso, eu não vou nem entrar no fato da arma inicialmente, porque a gente já sabe que isso aí é absurdo, né? Acho que dispensa maiores comentários.
independente se a pessoa tem ou não esse porte de arma, em hipótese alguma, ela pode usar isso de forma ostensiva em desfavor de algum outro condômino, seja num Uhum. condomínio edilício, seja num loteamento de acesso controlado, né? Que são os condomínios horizontais. Quanto ao fato dessa moradora ir até o imóvel, mesmo que ela tenha tocado a campainha, alguém tenha aberto a porta, ter falado diretamente com os filhos desses proprietários, desses vizinhos, também isso aí fere algumas normas do direito. Não seria esse o caminho adequado para tentar solucionar esse problema. Os menores são pessoas incapazes, os responsáveis por ele ali são os proprietários dos apartamentos. Normalmente, as próprias convenções do condomínio também trazem essa normativa de que os pais são responsáveis pelos filhos, né? Os proprietários ou os locatários, os possuidores ali do imóvel são responsáveis pelos atos de qualquer ocupante do imóvel, seja ele filho, parente, visitante, etc. Então, qual que seria o caminho adequado ali, inicialmente, para que essa pessoa que estava se sentindo lesada tivesse a solução do problema? Em primeiro lugar, ela fazer uma reclamação formal para a administração, né? Porque quem tem a responsabilidade ali de fazer cumprir as normas da convenção e do regimento são os membros da gestão. Normalmente, nos condomínios edilícios, é o síndico e os loteamentos de acesso controlado, a diretoria executiva. Então, que tem a figura do diretor-presidente, que muitas pessoas confundem ali com o síndico, porque são bem parecidos. Mas o primeiro ponto é esse. Quem tem que responder, quem tem a capacidade de manifestar essa questão com o morador é o síndico. Agora, do lado de cá, qual é a atitude correta para a pessoa que se sentiu lesada? Primeiro ponto também para os pais dessas crianças. Comunicar, óbvio, a administração, para a administração poder ali adotar as medidas administrativas que eles têm a possibilidade de fazer, mas também essa família tem sim o direito de procurar, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito do direito civil, as reparações e as formas para fazer cessar situações como essa. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, quando essas dúvidas chegam, que a gente precisa separar o que é competência e responsabilidade do síndico e do condomínio e o que é um problema particular entre as partes que extrapola ali, muitas vezes, a competência do síndico. Então, quando isso acontece, eu não posso ter ali no síndico uma figura de uma pessoa que vai resolver todos os meus problemas. Não. O síndico tem limite na atuação dele. Os limites deles estão previstos no Código Civil e na Convenção do Condomínio. Ele naturalmente vai poder agir ali fazendo uma notificação de multa, talvez levando esse caso, se for uma questão de um condomínio antissocial ali, para uma assembleia, fazer uma majuração de multa, ou talvez até em casos extremos, que são casos que são pouco analisados hoje ainda pelo nosso judiciário no panorama geral a título nacional, que é a questão até da expulsão daquele condômino quando ele estiver praticando vários atos ali de condutas antissociais. Então, em resumo, o morador que se sentir prejudicado, ele busca ali a administração para comunicar o fato, busca também a delegacia ou mesmo um advogado particular para tomar as atitudes, porque também não é a assessoria jurídica do condomínio quem vai resolver isso particular para ele na justiça, e o síndico toma e adota as decisões que lhe cabem dentro da convenção e do regimento interno do Código Civil, e a pessoa física vai adotar ali as medidas cabíveis na esfera penal e na esfera civil. E acaba que, assim, você vê, é uma situação tão absurda, né? Porque, ok, barulho incomoda, mas eu acho que as pessoas hoje em dia, dentro dos condomínios, elas estão, assim, extrapolando o limite de tudo, né? Seja o limite do barulho, não sei como que foi essa situação que aconteceu, né? Se realmente foi um barulho que chegou ao extremo, mas a gente também tem que agir de certa forma. Por exemplo, ela perdeu totalmente a razão. Se ela tinha a razão de fazer uma reclamação formal, seja por e-mail, seja no livro de ocorrência, seja através de um aplicativo, seja através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, enfim, ela perdeu totalmente a razão de fazer isso. E a gente tem percebido que está acontecendo muito nos condomínios, né? As pessoas estão perdendo a razão de certas coisas, a forma, estão conturbando toda a situação, né,
dentro de um condomínio, a forma de como fazer uma reclamação, e às vezes quando você até orienta, fulano, olha, essa reclamação ela é muito séria, faz um e-mail, a pessoa já se altera mais ainda, né? Então a gente está vivendo um cenário muito delicado, vamos falar assim, dentro dos condomínios, né? Não na área condominial, mas dentro dos condomínios. E essa pessoa realmente, ela perdeu totalmente a razão dela, ela perdeu todo o direito que ela tinha quando ela fez uma questão como essa. E engraçado que parece muito aquela uma situação que tem naquela série, né, que está passando na Globoplay, né, Os Outros, né, que envolve também uma situação como essa, cria um cenário bem extremo da vida condominial de só problemas, mas acaba que assim é o que mais reflete na nossa vida, né, na gestão, na parte jurídica. Então isso traz muito transtorno. As pessoas precisam se controlar, precisam saber como conduzir uma reclamação, como proceder e até agir quando alguma coisa está incomodando, né? Eles tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E é uma situação muito delicada. Agora imagina, isso vai criar uma situação tão caótica dentro do condomínio que você imagina essa senhora que foi lá com um revólver na porta de um apartamento, ela vai transitar no elevador com outros vizinhos, com os pais dessas crianças, com as próprias crianças, e vai criar um cenário que se for parar para pensar, alguém vai ter até que mudar de um ambiente desse, porque cria um ambiente, uma situação muito conturbada, né? Você já viveu alguma coisa nesse sentido? Ou somente de ouvir, de ver matérias dessa questão? Você já teve algo assim, parecido? Olha, de vizinho ir com um revólver na porta da casa, não, mas aconteceu recente, isso com uma associação de moradores aqui num condomínio em Goiânia. Uma vizinha que é cliente minha, pessoa física, eu advoguei para ela e para o marido dela em um outro caso. Eles fizeram várias reclamações do vizinho para a administração, e aí agora eu vou trazer para o lado não só a necessidade de se ter uma assessoria jurídica boa, mas também de se ter bons administradores, né? Ela fez várias reclamações, tem vários prints de WhatsApp, vários vídeos, várias conversas, durante, assim, questão de uns 6 meses. E aí, ela fez reclamações e nunca foi tomada nenhuma medida por parte da administração. Foi solicitadas notificações, foi encaminhado e nunca foi feito. Chegou num ponto que esse vizinho um dia estava na casa e novamente muito barulho das crianças, e aí os filhos dele, como fazem muito barulho, ele aumentava o som para que não se incomodasse com o barulho dos próprios filhos. E um dia ela, em um momento delicado lá em questões pessoais, extrapolou e começou a gritar da casa dela com os vizinhos, pedindo para parar, falar que não aguentava mais e tal. Esse vizinho sai da casa dele, vai até o portão, lá aqui é uma associação, né, de chácaras, um condomínio horizontal, fica na porteira, vou falar porteira porque realmente é uma porteira, igual de fazenda, falando, xingando ele, estava ela, o marido e a mãe dela, xingando, ameaçando, até que esse cara abre o portão, entra na residência do vizinho, agride o vizinho, e aí, quando ele sai, eles chamam a segurança, ele continua lá de fora xingando, o segurança também despreparado chega para tentar resolver, e aí o segurança do condomínio tem um problema, porque ele chega numa situação onde são 2 proprietários que estão ali desentendendo, e ele não tem muito o que ele fazer, e é uma segurança armada. Ele foi tentar apartar, escorregou, a arma dele soltou, a esposa desse vizinho pega a arma e fica com a arma na mão. Então, no processo, tem uma foto da esposa desse vizinho que estava fazendo barulho com a arma do segurança na mão. Foi um caso bem atípico, mas que nos levou a essa situação de olha o ponto que chegou por conta da omissão ali da administração. Então, isso é muito importante. Tem que ter um canal de comunicação aberto entre os moradores de associação, mas a associação ou o condomínio, a administração, o síndico, ele tem que fazer cumprir o que está na convenção e no regimento interno. Isso é uma obrigação dele. Não é um ato discricionário. Vou multar, não vou multar.
Claro que existem alguns casos que aí a gente, com o passar do tempo, foi ganhando uma certa malícia, que é implicância, né? Um vizinho reclama simplesmente por implicar e porque quer que multa. Nós passamos também por uma situação dessa esses tempos para trás, um vizinho reclamando porque a vizinha de cima dele tomava banho todo dia às 5 horas da manhã. Ela acordava, ligava o chuveiro e aí fazia barulho no quarto dele. Ela é enfermeira, ela tinha que estar no hospital de manhã. São questões como essa que às vezes extrapolam ali também o direito de reclamar e nós vemos que a gente tem que ter um pouco de cautela, que não é simplesmente uma reclamação. E o que a gente tem feito? Hoje em dia, sempre que a gente vai fazer alguma penalidade de multa, além de solicitar que haja a reclamação formal, nós pedimos para que sejam produzidas provas. Por quê? Durante muito tempo, os condomínios aplicavam multa aos moradores, o morador ia para o Poder Judiciário e anulava a multa. O condomínio ia lá, aplicava a multa, ia para o Poder Judiciário, o Judiciário derrubava a multa e muitas das vezes ainda condenava o condomínio a pagar dano moral. Ainda tinha esse problema. Então, o morador, além de estar errado, ainda ganhava um dinheiro do condomínio. Então, a gente conseguiu ali delimitar algumas questões e analisando essas decisões, quais eram os problemas que estavam gerando essas anulações. Então, hoje, todas as vezes que a gente vai aplicar uma penalidade, nós pedimos para que haja alguma prova, não apenas aquela reclamação. Quando é um caso que não tem como provar, a gente pede que pelo menos tenham testemunhas daquele caso. E aí tudo isso é citado na notificação que a gente encaminha, dando o direito de resposta ao morador que infringiu as normas, para que depois seja aplicada ali a penalidade. Porque esse é outro ponto também que a gente vê bastante no judiciário. Anulação das multas em razão da ausência do respeito ao contraditório e ampla defesa. Você tocou num ponto muito importante, né? Porque não é simplesmente falar, fulano tá me incomodando, o barulho tá alto, ou, enfim, né? A gente acaba que, assim, barulho é mais ou menos... Barulho é um tipo de reclamação que é, é um pouco mais delicado você ter provas, né? Mas existem alternativas de um vídeo, alternativas de um áudio, aqueles aparelhos decibelímetro que você registra, não só com a foto, mas com vídeo, com data, tudo direitinho. Mas na grande maioria das vezes é realmente isso. É muito importante, sempre que houver uma reclamação, fazer a reclamação e também comprovar isso, né? Também tem que tomar cuidado com a forma como essas informações também são divulgadas. Porque a gente vê muito acontecer, nós postamos recentemente uma menina, ela brinca sobre a realidade dos grupos de condomínio, né? Os grupos de WhatsApp de condomínio. Que as pessoas lá, lá parece um campo minado, é um campo de guerra, é reclamação o tempo todo, é uma discussão, é briga, confusão. E normalmente, muitas vezes acontece do que? A pessoa pega, faz uma filmagem que seja de barulho, um carro estacionado de forma indevida, crianças correndo, brincando na área de lazer, alguma coisa assim, gritando, fazendo algazarra, enfim, a pessoa vai lá e filma aquilo, posta, publica num grupo, com placa, com o rosto das crianças, placa do carro que está estacionado de forma indevida. Então, isso vem de encontro a uma situação que é muito delicada, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E tem também até tomar cuidado com a forma como isso é compartilhado, né? Então, trazendo um pouco para esse cenário da forma correta de fazer uma reclamação, de postar alguma coisa, eu sempre recomendo, não posta no grupo dos moradores. Avisa, entra em contato com o síndico, faz um e-mail, registra, formaliza isso, tirou foto, tirou vídeo, publica no e-mail, manda para a administração do condomínio para que as providências sejam tomadas e evita compartilhar isso, divulgar lá no grupo dos moradores, né? Então, trazendo para essa situação, grupo de condomínio, situações de publicação que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados. O que você tem como orientação bacana para compartilhar com o pessoal com relação a isso? Perfeito. Hoje é o seguinte, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que ter um pouco mais de cautela. Não apenas só a questão da imagem, né? A imagem ela já era protegida por outros dispositivos legais, principalmente imagens de crianças, né, de menores.
essa exposição pode vir sim a causar problemas. Nós temos várias decisões no sentido de que não se pode expor as pessoas a uma situação vexatória, não se pode expor essas pessoas a uma situação, digamos, degradante, que seria compartilhar essas fotos e vídeos nos grupos, porque isso poderia sim acarretar em uma condenação por dano moral. Quanto à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo que ainda aqui no mercado de Goiânia é um tema pouco aplicado ainda. Nós temos hoje no escritório a doutora Sara Jones, que morava aqui em Goiânia, fez parte lá da CCA também durante um período. Ela é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, então hoje ela tem feito esse trabalho para os condomínios, ela consegue implementar essa situação, porque não é simplesmente falar, eu não compartilho os dados. Não, existe a forma correta de tratar esses dados. O dado de cadastro, por exemplo, CPF, dado de nascimento, telefone, isso chega ao condomínio através de um cadastro, onde isso fica armazenado, as formas de armazenamento, para que esses dados são utilizados, qual é a finalidade. Tudo isso gira em torno das diretrizes da LGPD. Então, assim, eu tenho visto ainda muito embrionária essa aplicação aqui em Goiânia. Não só em Goiânia, como em vários outros cenários, até mesmo no âmbito empresarial. Nós atuamos com algumas empresas e essas empresas também têm iniciado esse trabalho, que é o tratamento dos dados dos clientes, etc., mas não é algo simples, tá? Não é algo que a gente consiga fazer de um dia para o outro. Não tem que mudar toda uma cultura dentro do âmbito ali do condomínio, dos profissionais que trabalham, mas a gente tem que evoluir. Se existe hoje uma legislação que determina essa realização, nós temos que fazer. E você tocou num ponto, Vinícius, que eu acho excelente quando ele vem à tona, que é a questão do decibelímetro. A maioria das convenções de condomínio tem assim, durante as 22 às 8 é proibido fazer qualquer barulho ou ruídos que incomodem, etc, etc. Das 8 às 22 é permitido, som na área de lazer é permitido, não sei o quê. E tem-se uma falsa ideia há muitos anos de que das 8 da manhã às 10 da noite eu posso fazer o barulho que eu quiser, independente dos níveis de ruído, e que das 22 às 8 da manhã eu não posso nem conversar com a minha esposa dentro do meu apartamento. Então, essa falsa interpretação das normas, ela existe já há vários anos. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Que não é assim que a coisa funciona. Por óbvio, alguns barulhos nós não conseguimos identificar através do decibelímetro, porque são barulhos pontuais. Por exemplo, ficar arrastando móveis, ficar batendo alguma coisa no chão, ficar fazendo um barulho ali que não seja que venha de ruídos de máquinas, som, etc. Agora, quando nós estamos durante o dia, não é porque eu estou das 8 da manhã às 22 da noite que eu posso extrapolar qualquer nível de ruído. Nós temos o Código de Postura do município que estabelece ali os limites máximos de decibéis na parte da manhã, na parte da noite, e na zona rural, na zona urbana, na zona hospitalar, e tudo isso deve ser observado. Nós temos que interpretar essas normas que versam isso sobre o volume, sobre limite de barulho, dentro do que rege o Código de Postura do município. Então, nós temos essa legislação em praticamente todas as cidades do país. Basta uma pesquisa rápida que o síndico vai conseguir ter ali o acesso a essas informações. E aí fica a sugestão para que todos os condomínios tenham o seu decibelímetro. Lembrando, o decibelímetro precisa ser calibrado de acordo com as normas do Inmetro. Porque se você usar o decibelímetro e pedirem a calibração dele estiver fora das normativas, também não tem validade nenhuma aquela aferição que foi feita. Então é preciso ter aí esses cuidados para que não haja nenhuma nulidade futura. Isso, e inclusive eu acho que é bom até deixar como dica também para o pessoal, que tem gente que baixa aquele aplicativo do celular e acha que aquilo ali vale, né? Vai lá, baixa lá na loja virtual do telefone,
baixa o decibelímetro, ele faz ali as medidas, tudo direitinho, mas não é um equipamento, como você citou, esse equipamento até para justificar realmente questão de multa, uma série de coisas, né, uma ação na justiça, aquele aplicativo ajuda, auxilia, dá um help ali naquele momento. Sim, um aplicativo que você pode, às vezes, fazer a medida e vir, chama o morador, convida ele e fala, olha, sua festa está incomodando, né? Olha aqui, ó, fazer a medida e mostrar, mas não é um equipamento ideal para... Eu já vi situação onde a multa foi retirada por conta de que a medição foi feita pelo o aplicativo, né? Que eles falam do decibelímetro, que fica no telefone, e a pessoa conseguiu reverter a multa, né? Ela não pagou o condomínio, conseguiu reverter, e isso gerou assim, um dissabor dentro do condomínio, né? Porque fica parecendo aquela situação. A pessoa que está causando o problema, o infrator, conseguiu provar de que ele está certo, né? Então também tem que ter essas jogadas, tem que ter atenção com relação a isso, né? Então, ficar ligado com relação a isso. É um dispositivo que ajuda, que auxilia, mas acho que ali num momento de chegar, vem cá, Arthur, olha, a festa está incomodando, olha, o pessoal mandou, olha, tá vendo aqui que o barulho está extrapolando, a regra é 55, 60, 65, enfim, dependendo do horário, né? Depende da localização também. Aí dá uma amenizada, mas para uma infração, uma multa, tem que realmente utilizar o equipamento certo. E você comentou também sobre a questão da LGPD, a gente vê que realmente muita coisa não é colocado em prática, né, dentro aqui na nossa região. É algo que eu acho que precisa ser aperfeiçoado, ser melhorado e precisa também ter muito a conscientização das pessoas que moram nos condomínios, que faz a gestão, né? Vinha ali uma assessoria jurídica que está sempre reforçando, né, dando aquela pincelada, falando, olha, vocês precisam ficar de alerta, cutucando, né, o tempo todo, porque senão pode ser um transtorno. E a gente vê muito a Lei Geral de Proteção de Dados ser ferida em grupo de WhatsApp, com essas divulgações que a gente comentou. Ó. Um vídeo, uma foto, um áudio, foto de carro estacionado errado, que mostra a placa, até prints, né? A gente vê muito. O pessoal, acabei de falar com fulano, pega, dá um print e taca no grupo, também é algo que pode comprometer não só aquela pessoa que está compartilhando isso, mas acho que compromete todo o condomínio. O que você me fala disso? De print que são compartilhados em grupos? Print de conversa. Olha, tiveram algumas decisões, eu confesso que eu até já tem algum tempo que eu não vejo mais falar sobre esse tema, mas que foi muito discutido há uns anos atrás, que era a responsabilidade do dono do grupo, do administrador do grupo do WhatsApp, pelas falas e pelo que era compartilhado ali. Então, vamos lá, eu sou o síndico de um condomínio, eu crio um grupo para facilitar ali que os moradores se comuniquem, né? Em uma situação de emergência, tem ali algo mais fácil de ser resolvido, tem alguém que possa ajudar o outro. Mas o que nós vemos, na realidade, é que cada grupo de condomínio é um caos. Todo mundo que é síndico, que eu tenho lá na assessoria jurídica, eu falo, não fique em grupo de condomínio com moradores. Faça um grupo do condomínio de comunicados, aquele que só você fala. E se os moradores quiserem ter um grupo, será um grupo não oficial. Por quê? Isso acaba por gerar um monte de problema para a administração. Primeiro, porque o síndico não vai dar conta de ficar lendo o que está sendo falado ali o tempo todo, e o pessoal vai achar que ele não está trabalhando, que ele não está fazendo nada, porque não responde as perguntas no grupo. Segundo, muito do que vai ser discutido e compartilhado ali vão ser críticas, e eles vão ficar o tempo todo discutindo, e os ânimos acabam por ficar acalorados, principalmente perto das eleições. Eu morei durante 20 anos em uma associação aqui em Goiânia, fui conselheiro fiscal lá durante um período, fui convidado pelo pessoal em razão de ter essa experiência, e confesso que foi uma experiência que eu não quero ter de novo. Enquanto eu estou na parte jurídica, eu tenho uma visão, consigo auxiliar, mas estar dentro da gestão não é fácil. São muitos ataques, muitas críticas, as pessoas às vezes não têm o conhecimento do que estão falando ou do que está acontecendo, não têm interesse de buscar as informações e acabam atacando demais aqui aqueles que estão ali para ajudar.
E aí, essa questão dos grupos, às vezes as pessoas vão compartilhar print, tem decisões também de que o compartilhamento sem autorização de conversas de WhatsApp seria ilegal. Na contramão disso, nós temos uma jurisprudência antiga do STF falando que a gravação de conversa entre dois interlocutores, mesmo sem o consentimento do outro, não seria crime. E aí nós vamos ampliando demais já as teses que podem ser ventiladas em uma discussão dessa. Mas o que é o ideal? Não compartilhe dados, foto, placa, áudio de pessoas que não autorizaram em grupos de condomínio, porque isso pode vir a dar problema para você no futuro. Eu vejo muito isso. As pessoas, às vezes, têm ali 1, 2 grupos, e aí tem uma fala, uma situação um pouco mais delicada, às vezes tirada de contexto, e utilizado isso dentro do grupo para aumentar os ânimos, e aí isso depois pode dar problema. Temos uma associação aqui em Goiânia também, que teve um problema desse daí, muito parecido. Existe um grupo de oposição, e esse grupo de oposição tem um grupo que eles fizeram, naturalmente, não é um problema, que eles eram oposição, hoje são situação, e eles falaram muita coisa durante muito tempo nesse grupo, enquanto eles eram oposição. E aí, depois que eles assumiram a situação, com aquela questão de você aplica uma multa, cobre uma situação de um morador, não dá um desconto em taxa de condomínio, algumas pessoas que estavam nesse grupo se voltaram contra eles. E o que aconteceu? Print de WhatsApp das conversas antigas criticando o pessoal sendo encaminhado lá no grupo oficial da associação, onde tem 400 e poucas famílias. Então, assim, é muito delicado. São momentos diferentes, são conversas particulares de um grupo de oposição e um momento de um contexto completamente diferente. Isso prejudica, né, a imagem daquela pessoa, cria uma grande inimizade dentro ali da associação mesmo, entre os moradores, né? Falar, mas enquanto eu estava na gestão, então quer dizer que você falava isso de mim? Tá vendo? Se você falava isso, você não está conseguindo fazer igual. E essas situações não melhoram em nada a associação, simplesmente causam mais problemas. Então, ou seja, ótima dica que foi passada aí para vocês ficarem ligados em alerta com relação a compartilhamento de print, conversa em grupos, entre pessoas, porque isso toma uma proporção que sai completamente do nosso alcance e vamos falar assim, foge de tudo que é possível de uma harmonia dentro de um condomínio, né? Arthur, eu queria trazer um assunto aqui, a gente estava, quando a gente começou a falar sobre fazer essa live aqui hoje, você me falou sobre a questão do Airbnb, né? A gente vê, eu acho até assim, é uma situação delicada. Existem condomínios que não têm perfil nenhum para isso, a gente sabe disso, né? Mas existem alguns outros empreendimentos que ele é nato para isso. Parece que ele nasceu para essa configuração, né? Seja Airbnb ou seja qualquer outro aplicativo de locação por temporada, né? E a gente percebe muito, assim, começa a ter uma discussão, uma desavença, um descontrole, né, dentro do condomínio, entre as pessoas, entre os moradores, os que querem, os que não querem, os investidores, os que vão morar, enfim, uma certa situação. E aí, quando a gente traz isso para a prática, eu percebo muito o seguinte, a gente vê muito as pessoas saem de Goiânia, vai para outras regiões e hospedam em locais com Airbnb, né? Seja condomínios, seja casas, né? Enfim, hospedam nesses locais. É bacana, funcionou muito bem, é mais barato, é mais em conta, é legal. Mas aí quando traz para a realidade do condomínio dela, cria todo um alvoroço, né? Eu costumo falar o seguinte, a pessoa reclama com o Airbnb é igual aquela pessoa que reclama. Fala assim, eu fui no condomínio fulano, lá eles pediram meu documento, tirou uma foto minha e tal, deixou eu entrar. Por que que no meu condomínio não faz? Aí você começa a fazer no condomínio dela, quando o pai chega, ele fica estressado. Vocês barraram meu pai. Então é mais ou menos isso que as pessoas fazem, né?
Mas trazendo para o cenário do Airbnb, a gente tem uma situação muito ampla, né? De poder, não poder, aonde que permite, aonde que proíbe, como que faz para permitir. Enfim, dentro de todo esse cenário, né, de locação por temporada, que orientação que você traz, que dica que você traz para a gente e o que você quer deixar registrado que, assim, que é algo que não vai ter como segurar? Conta para nós. Beleza. Vinícius, você tocou em alguns temas aí que, nossa, se a gente fosse falar aqui, nós vamos ficar horas e horas falando e são extremamente importantes, né? É muito importante frisar que não é apenas a locação por Airbnb. Nós falamos Airbnb porque é igual Bombril, né? Se torna ali uma marca que vincula um tipo de produto ou atividade ou serviço. Todas as locações que hoje são consideradas com um termo que foi criado, curtíssima temporada, porque a locação por temporada, a lei do inclinato fala abaixo de 90 dias, então, ao meu ver, é uma locação por temporada, mas estão usando essa terminologia curtíssima temporada. Essas locações, elas estão chegando já há algum tempo, elas são uma realidade. Concordo que alguns condomínios não conseguem atender essa demanda, porém, o que nós temos visto recentemente é um retrocesso a nível de jurisprudência. O entendimento que nós tivemos recentemente não, já tem algum tempo que houve essa decisão, foi no sentido de que, se lá na convenção tiver escrito que a destinação do condomínio for residencial, é que não poderia ser aplicado a locação por curtíssima temporada em razão da desvirtuação dessa finalidade. Porém, nós temos hoje duas destinações para residencial, ou do condomínio. Ou ela é residencial ou ela é comercial. Então, por exclusão, já que eles estão no STJ firmando o entendimento de que se tiver escrito que é residencial, não posso ter, se estiver falando que é comercial, eu posso ter. E aí nós vamos ter um problema. Por quê? Um prédio comercial, na realidade, é onde tem escritório, ou é clínica médica, consultório odontológico, escritório de advocacia, espaço de saúde, enfim. E aí eu estou aduzindo, né, estou dizendo, de acordo com o STJ, que somente nesses locais é que eu posso ter Airbnb. Então aí eu estou, na realidade, mudando completamente o escopo para o qual aquele condomínio foi criado. E, de outro modo, o condomínio que é residencial, que é onde o uso do imóvel pelo locatário do Airbnb é para ele dormir, se eu tiver que colocar uma alteração para aprovar o uso da destinação comercial, eu começo a poder ter todo quanto é tipo de serviço dentro desse condomínio também, o que vai prejudicar a segurança, né? Enfim. Então, assim, a decisão do STJ foi muito infeliz nesse ponto. Eu vejo que eles tiveram ali, eu acho que eles tentaram pensar uma coisa e falaram outra, não consigo entender isso. Não é uma decisão vinculante, o Tribunal de São Paulo não aplica, o Tribunal de Santa Catarina não aplica, Goiás começou a aplicar, o que é um absurdo, acho que é completamente absurdo. Tem casos de condomínios aqui que eles foram instituídos com a finalidade de Airbnb, eles foram vendidos para os investidores no lançamento com a finalidade de Airbnb, e aí depois alguns poucos moradores fazem uma assembleia, aprovam alteração de regimento interno, não, agora está proibido, não pode. Não, eu não vejo que não é por aí. O que é o ideal que se faça? Se você quer permitir ou proibir, coloque isso na convenção do condomínio. Uma vez na convenção, não tem mais discussão. Se colocou lá que é proibido, pode. Se colocou que é proibido, não pode. Se colocou que é permitido, pode. Independente do que vier a ser definido depois de destinação, se essa tese do STJ vai ser firmada em repetitivo, se vai ficar, se não vai. Então, se você quer ter segurança jurídica para o que está sendo feito, coloque na convenção do condomínio. Eu estive no Rio de Janeiro no final do ano não, em janeiro, fevereiro mais ou menos, e tinha um dono de uma incorporadora no grupo de amigos que viajaram aqui de Goiânia, e esse foi um tema que a gente discutiu lá. Ele colocou essa situação, que uma das incorporações que eles tinham feito era com essa destinação, não foi colocada na convenção do condomínio, e aí na primeira assembleia, quando vai aprovar o regimento interno, pediram para colocar isso. E não teve jeito, porque a maioria que estava lá aprovou e colocaram no regimento interno, e não tem nada na convenção, na minuta que eles tinham feito lá atrás,
que vá de encontro com isso. Então, hoje lá não está sendo admitida porque não se consegue fazer essa aplicação, porque o síndico multa e não permite. Lembrando, pessoal, que independente se for no Airbnb, se for na locação por jornal, booking, o síndico não pode proibir o visitante de entrar no apartamento do morador quando autorizado pelo proprietário. Ele pode depois multar, praticar algum outro ato. Ele não pode ali ultrapassar esse poder de gestão dele, porque se eu quiser pegar na mão do meu hóspede, entrar com ele no condomínio e colocar ele lá dentro, eu posso fazer isso. Eu sou o proprietário do apartamento. Eu não posso ser impedido de ter uma visita no meu apartamento. E esse é um tema muito delicado que muitos condomínios que estão proibindo Airbnb estão fazendo. Já me deparei várias vezes com essa situação do síndico ou da síndica não deixar o visitante entrar, o hóspede entrar, mesmo acompanhado ali do proprietário. Isso não pode acontecer. Se você está havendo uma violação da convenção do regimento interno, atue dentro do que permite a convenção, o Código Civil e o regimento, aplique ali as normativas de notificação, multa, etc. E caso haja reincidência, você vai aplicando as normas de aumento da penalidade. E, por fim, caso essa situação esteja se mostrando por demasiada prejudicial para o condomínio, vá para o judiciário, peça uma tutela de urgência para que um juiz determine que você pode fazer isso. Não faça sem essa autorização, porque você pode trazer prejuízo ali para o condomínio. E uma situação, Arthur, nós estamos aqui com quase 4 minutos para chegar ao final. Eu acho que dá para a gente trazer uma situação seguinte, até parecido com essa questão de locação com temporada, mas tem uma característica diferenciada e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente está sabendo de um caso de um condomínio onde não existe permissão ou proibição, né? Enfim, não tem isso claramente. Aliás, desculpa, na verdade, na convenção do condomínio cita que a unidade pode ser locada da forma como o morador quiser, seja por aplicativo ou, enfim, né, através de uma imobiliária. Só que lá está acontecendo um caso particular nesse local. A pessoa mora no apartamento, o apartamento tem 3 quartos e ela está locando por através de plataforma os outros 2 quartos. Ela reside num quarto, na suíte, e os outros 2 quartos ela está fazendo essa locação. Então, a gente já tem um entendimento de que isso não é uma locação, né? Ela está dividindo a unidade, fazendo outro tipo de locação dentro desse apartamento, porque ela continua morando lá. Porque quando você loca um imóvel para alguém, seja por 2 dias, por um mês ou um ano, você transfere todo o direito para aquela pessoa para usar as áreas comuns. E nesse caso, a moradora está no apartamento e loca outros 2 quartos para pessoas distintas através de uma plataforma. O que você me fala de um cenário desse? Perfeito. Nós, além de transferir o direito da área comum, nós estamos normalmente na locação transferindo 100% da posse do imóvel, né? Entende que você, locador proprietário, não estará ali dentro daquele imóvel. Porém, esse foi o primeiro caso que foi julgado pelo STJ. Foi exatamente um tema igual a esse que você colocou. Isso aí ficou lá, ficou definido já, né, nessa decisão do STJ, que não é permitido. Por quê? Se altera a figura da locação. Nesse caso, nós estamos falando de pensão, de uma república. Então, muda a figura do que está sendo colocado. E aí, sim, essa subdivisão interna para te fazer diversas locações por curta temporada, eu não vejo nenhuma violação de direito quanto à proibição. Eu entendo que não é cabível ser feita num ambiente que seja residencial, porque nesse caso, sim, nós estamos tendo ali uma atividade econômica que está sendo realizada, porque normalmente tem serviços que estão atrelados, né? A pessoa vai ficar hospedada no quarto, ela vai ter um café da manhã, ela vai ter um negócio diferente, e aí pode chegar a ficar muito parecido e talvez até configurar a questão da hospedagem que o doutor Henrique Castro, quem já faça aqui os meus cumprimentos, que é
advogado da área condominial em Brasília, está aqui conosco também, doutor Fabrício Umbuzeiro, grandes amigos aí, atuantes do mercado. Justamente, e inclusive é uma situação bem delicada, porque o condomínio notificou ela com relação a esse procedimento e ela já jogou para um outro lado. Ela entrou com ação contra o condomínio, alegando que o condomínio está descumprindo a convenção no artigo tal, porque ela está fazendo a locação por temporada, né? Só que acaba que justamente é isso, a defesa do condomínio está vindo nesse sentido. Porque ela pode alugar por temporada, ela pode alugar por uma noite, por 2, por uma semana, por um mês, um ano, da forma como ela quiser, desde que ela não esteja residindo lá dentro. Que ela mude para outro apartamento e loque o dela. Mas ela não pode estar, ela está fracionando a unidade dela, né? Então ela está dividindo a unidade, fracionando a unidade com outras pessoas, criando aí, como foi dito pelo próprio Henrique, doutor Henrique, essa questão de uma característica de hospedagem, uma característica de hotel, que outro participante aqui comentou, e como você realmente falou. Então, fica esse alerta, que é aqui da questão, isso já não configura essa locação por temporada, já cria um outro cenário que vem de confronto com o que foi amplamente julgado aí e divulgado, né, pelas redes sociais sobre essa questão do STJ, nesse sentido, mas que fica esse alerta, porque realmente é algo muito delicado. Ô, Arthur, nós estamos aqui praticamente já no encerramento, no horário final do nosso programa. Tem algum assunto que você queria abordar aqui, como o nosso tema hoje diz, temas polêmicos, né, de assuntos que acontecem no condomínio, que a assessoria jurídica pode estar sempre dando respaldo. Tem alguma coisa que você acha que faltou, que a gente precisa complementar aqui? Eu vou dar até assim, como é um tema também que vai demandar um pouco mais de tempo, eu já vou dar a sugestão para que isso seja falado em um novo episódio, para que o pessoal acompanhe aí na próxima oportunidade, que é uma questão que está chegando, que são os carros elétricos. Eu acho que é muito importante esse tema ser tratado aqui. Tem causado muita dúvida, a gente está fazendo muita assembleia discutindo esse tema. Os carros elétricos estão chegando a um preço menor, então isso vai se popularizar daqui a um tempo. E aí a questão dos carregadores nas garagens tem sido um tema bastante específico, bastante polêmico e que tem que ser discutido, tem que ser debatido para que não tenha problema. Então, é só esse tema que eu vou deixar aí para você, mas eu acho que esse tema demanda, sim, um novo programa com mais tempo. Já que estamos nos aproximando aqui ao final, Vinícius, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade, parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo realizado por você e pela sua empresa aqui na cidade de Goiânia. Você já está aqui como um grande player do mercado já há algum tempo. E nos deixar aí à disposição de quem nos assistiu, de quem nos acompanha, tanto os seus seguidores quanto os meus, para qualquer esclarecimento, para tirar qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui à disposição. Valeu. Arthur, obrigado mesmo. Valeu demais por todo o compartilhamento de informação que você trouxe conosco aqui hoje. Esse tema que você falou aí é algo que a gente já estava pensando em trabalhar algum programa para falar sobre isso, porque realmente tem se tornado uma procura muito alta e é uma tendência, e é algo que não vai ter como correr, né? Vai ter que, os condomínios novos já estão preparados para isso, os mais antigos vão ter que se adaptar, né? Nem tão os mais antigos, tem esse condomínio novo que não tem preparação nenhuma para isso, que já é demanda, e o pessoal já vai ter que começar a pensar e trabalhar alguma coisa com relação a isso. Te agradeço, Arthur, por seu conhecimento, por estar conosco aqui. Obrigado pelas palavras que foi designada aí a minha empresa. Obrigado mesmo a todos de coração. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e daqui um pouco ela sobe no YouTube e vai estar disponível para ouvir em áudio lá no Spotify. Valeu? Pessoal, obrigado, Arthur. Valeu mais uma vez. Abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.